Você viu aí que o governo dos Estados Unidos fez uma coisa que nunca tinha feito antes na história, meus amigos. Abriu 162 documentos, vídeos de sensores militares, registros da NASA e relatórios do FBI que foram escondidos por 80 anos. Sim, meus amigos, mas o que tem aí nesses documentos? Tudo foi jogado numa plataforma pública chamada war.gov. E o site chegou a cair aí em minutos de tanto acesso que teve. Isso foi nessa semana, no dia 8 de maio. E o secretário da Defesa assinou um comunicado dizendo que esses arquivos alimentaram durante muito tempo uma especulação justificada e que chegou a hora do povo americano ver com os próprios olhos. Isso é diferente de dizer que alienígenas existem, mas também é diferente de dizer que não existem. Eu acabei vendo muitas coisas, eu fiquei com hiperfoco nisso no Twitter, de tantas coisas que foram jogadas lá, que o pessoal entrou no site e jogou para todo mundo ver, tantos arquivos que estavam lá documentados, guardados, que o povo não sabia, de movimentos de OVNIs, de coisas que eles não conseguiram identificar até hoje. Muitas coisas não são explicadas, eles não conseguiram. Mas é uma coisa que o governo confirma, né? Que não consegue explicar coisas que não consegue explicar, né? Fora do nosso planeta, fora do comum que a gente tem. Mas a gente também tem, dentro da literatura de ficção histórica, de ficção científica, muitos livros que trazem também histórias como essa. E aí o primeiro deles que eu vou trazer pra você é o Guerra dos Mundos. Foi escrito em 1898, um livro que já meio que tinha essa visão, né, de mundo, vida fora do planeta Terra. O livro foi escrito por Herbert George Wells e quando ele publicou naquela época já tinha um telescópio que tinham captado alguns canais ali no planeta de Marte e que era algo que eles acreditavam que eram estruturas feitas por algum tipo de vida ali naquele planeta. Isso já se acreditava naquela época. E aí o autor decidiu, né, usar essa ideia, pegou essa ideia aí e criou A Guerra dos Mundos, que é um livro que tem invasão alienígena. Os aliens chegam na Terra, devastam tudo, não querem saber dos humanos, eles querem o planeta. Então é tudo sobre humilhação aqui nossa, aqui na Terra, tá? Porque exército, tudo é varrido como um inseto. E o autor, ele narra a história sempre, a maior parte da história, dentro de um porão escondido. Agora vamos para um horror cósmico com H.P. Lovecraft, ou melhor, Howard Phillips Lovecraft, o cara que criou muitas histórias de horror cósmicos, de coisas que viviam em outro planeta. Inclusive a história, né, o conto do chamado de Cthulhu é um dos maiores dele, que criou, foi o universo. Pro Lovecraft, assim, a vida humana, né, nós aqui na Terra, não significamos absolutamente nada pro universo. É como se a gente fosse formigas, sabe? Aqui a gente tem uma visão de que tudo gira em nosso redor, né? Nossa vida, tal. Mas pro Lovecraft, não. A gente é como se fosse poeira, algo assim. A gente não nasceu pra esse universo. E que, tipo, existem forças aí que precedem a nossa linhagem, né? A nossa vida aqui na Terra. Que a nossa vida, né? A nossa existência não passa de um piscar de olhos. E o que é esse ser, o Cthulhu? Ele é uma criatura, né? Um ser, um deus, uma divindade, como se fosse, que não é bem o vilão na história. Ele simplesmente não tá nem aí pro ser humano. É uma coisa muito maior, sabe? Só que a existência dele é capaz de destruir a sanidade humana. E essa coisa de você não conseguir interpretar algo que deixa a pessoa louca após ver algo desse tipo, tem um nome que o Lovecraft criou, que é o horror cósmico. A ideia de que o universo é tão vasto, tão indiferente, tão incompreensível, que qualquer contato real com ele seria impossível a nossa capacidade de funcionar como seres humanos, sabe? Deixaria assim, o povo louco. E é mais ou menos isso, essas imagens que eu mostrei pra você. Exatamente, a gente olha por esses objetos, né, que não são identificados, é basicamente isso, porque a gente nunca viu algo parecido. Então eu acho que também tem essa coisa das pessoas terem essa curiosidade, mas de não conseguir compreender. Aí eu fico imaginando, imagine se isso é algo muito, muito, muito real mesmo, e que em algum momento surja pra gente, e como seria ver essas coisas, sabe? Tipo, como seria ver e tentar compreender o que é aquilo. É muito difícil pra gente, né? Porque a gente nunca viveu isso. Outro livro que tem aqui também é Nas Montanhas da Loucura, que é do Lovecraft também, uma outra história, que aí é como se tivessem seres que tivessem vindo de outro planeta, alienígenas que chegaram antes da gente, que chegaram antes dos dinossauros,
e que talvez tenha criado a gente. É essa a premissa da história. O próximo aqui que eu venho falar pra você é Invasores de Corpos, um livro escrito em 1955 pelo Jack Finney, e ele escreveu sobre um tipo de medo diferente, que é uma invasão mais silenciosa, em que ninguém vê nada. Eles invadiam aqui, né, a Terra, invadiam os corpos sem ninguém perceber. Só depois, com o tempo, que teria aquelas reações, né, em que a pessoa não tinha mais emoção, não sentia amor, não sentia saudade, não sentia medo, e aí quando via, o negócio já estava dentro do corpo da pessoa, só com a falta desses sentimentos. Eram alienígenas que chegavam de uma viagem, criaturas que estavam do lado da gente, dormiam do nosso lado, e aí quando acordam as pessoas, elas não são mais elas, sabe? É a mesma aparência, as mesmas memórias, mas sem as emoções. E ali o autor, ele tava falando mais sobre a Guerra Fria, sobre comunismo, enfim. A história de ser substituído por uma outra versão, a versão de você mesmo, só que sem questionar. O Fim da Infância, de Arthur Clarke. Ele escreveu esse livro em 1953, e aí é um outro tipo de história de invasão também, mas é uma invasão que eles não fazem praticamente nada com o pessoal da Terra. Eram naves, chegavam e ficavam no ar, pairadas no ar assim, observando todo mundo ali na Terra. Mas aí o que acontece? Com o tempo eles iam acabando com a guerra, acabando com o mal ali do ser humano, e aí o ser humano começou a viver sem a parte do mal da existência, sabe? Em si. E aí, imagine, um mundo sem guerra, maravilhoso, né? Mas aí o problema acontecia que o quê? A humanidade não precisava mais lutar, porque não tinha mais adversidade. A arte começava a morrer, porque a arte, assim, não tinha mais aquele sofrimento para alimentar a arte. As crianças começam a mudar, tem uma evolução que os adultos não conseguiam compreender, e é por isso que o título é isso, O Fim da Infância. Não é como uma explosão, uma invasão, mas sim como uma transformação do ser humano. Agora, um livro lançado em 2008 por Liu Cixin, chamado O Problema dos Três Corpos. É um livro até que foi divulgado tempo atrás aqui no canal e foi lançado pela Suma, acho que em 2023, 2024, e virou até série também, acho que é uma série da Netflix. E aqui já conta uma história muito curiosa sobre a vida lá fora, sobre a invasão. Até uma teoria, a história em si, que é como se o universo fosse uma floresta negra, sabe? Porque na floresta os animais têm de todos os tipos, né? Mas se você faz algum tipo de barulho, chama atenção numa floresta como essa, você pode virar um atrativo, assim, para quem tá te predando. Você vai chamar atenção para quem tá, assim, atrás, né, a caça. E o universo, para essa teoria, é como se fosse isso. É por isso que a gente não vê tantos sinais por aí, porque tá todo mundo silencioso, assim, com medo de ser encontrado. A Terra já enviou vários sinais de rádio aí pro universo. Aí a gente tá num grande problema se essa teoria for correta. E por último, a gente tem Colapso, que foi lançado agora em 2023 por Roberto Dense, é um livro nacional. Não tem alienígena, mas meio pós-apocalíptico, sabe? Ele imagina um mundo onde a civilização desmoronou, onde a comida se tornou uma busca, uma batalha diária, onde a lei do mais forte é a única lei que existe. A humanidade está sempre à beira do colapso. Basicamente isso, se a gente for unir todos os livros e tudo que a gente está vendo. A gente junta com guerra, a gente junta com catástrofe natural. Nós, seres humanos, somos muito frágeis. A gente sabe disso, mas às vezes a gente não lembra disso. E aí já nesse livro do Colapso, do Roberto Dense, ele já fala meio que o horror existencial está dentro da gente, sabe? E não lá fora, na nossa natureza, na nossa fragilidade. Então eu trouxe aqui nessa lista porque também é uma história interessante. Inclusive vai ser uma leitura nossa do Clube do Livro aqui do canal. Enfim, todos esses documentos foram liberados aí, mais de 100 documentos, 160 e poucos. São décadas de imagens, são relatórios, registros, depoimentos de militares, astronautas e assim, tudo classificado como não resolvido. O governo não disse se existem alienígenas ou se não existem, simplesmente jogou lá coisas abertas pra gente interpretar, né, tentar entender o que é, porque eles mesmos não conseguiram. E aquela pergunta, né, se eles não conseguiram identificar, meus amigos, aí na internet já jogam, né, outras teorias de que isso aí, o governo jogou uma cortina de fumaça por causa dos arquivos Epstein. Não sei se é bem isso, né? Quero saber da sua opinião, se você acredita em tudo isso, qual a sua percepção sobre essas notícias que rolaram essa semana aí. E também quero saber se você já leu um desses livros, qual você mais gostou e qual você indicaria. Se não leu, comenta aqui qual mais te interessou. E a gente continua conversando nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!